Mas vamos ler esse texto, Gênesis 45. Gênesis capítulo 45, versículo 15 e o versículo 16. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Só o versículo 17, por favor. E diz Faraó a José: diz a teus irmãos, fazeis carregai os vossos animais parte e tornai a terra de Canaã. Amém, só até aí, vamos lá. No final da palavra aqui, a gente dá uma mesclada aí com Copév e Manancial, vai ficar legal, não vai? Lá, Caleb, Copév e Manancial vai ficar legal juntos, né? A gente vai dar uma mesclada aí. Amém? Glória a Deus. Gente, eu lembrei aqui o doutor, super pediatra, doutor Ricardo, né? E lembrei daquele que também deu os primeiros passos, princípio de pediatria pro Azaf, que foi o doutor Davi, que é um cubano que eu amo muito e que para sempre vai ser o grande doutor também da nossa família, né? Missionária Beta, doutor Davi, é um cubano, hoje ele está em Cuba. E Portugal, né? Foi para um outro país. E como é bom a gente ver que Deus prepara pessoas certas na hora certa para nos acompanhar nessa caminhada, amigos, colegas, pessoas tão queridas. Amém? Gente, vamos lá. O nosso tema é maturidade. O dicionário vai dizer que maturidade é estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo. No estado adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Amém? O dicionário vai dizer: maturidade é estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo. No estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida intelectual. Amém? O dicionário vai dizer isso. Nós estamos diante de um tema que veio a calhar bem aos 21 anos de Ministério Apostólico Manancial. O Ministério Apostólico Manancial é um ministério firmado em Deus, firmado na palavra, firmado nos princípios da palavra de Deus. E nós temos como líder maior o nosso Deus, e como irmão Jesus, e como seus auxiliares o Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que 21 anos de ministério não são 21 semanas, não são 21 meses, não são 21 dias, são 21 anos. Aí é o princípio de uma maturidade. Quando o jovem completa 21 anos, uma jovem completa 21 anos, rapaz ou moça, ele pode responder-se por si. Não precisa mais o pai e a mãe assinar nada para eles. Eles podem se casar, eles podem ir para outra cidade, para outras nações. Eles podem assumir a sua identidade maioral com 21 anos de idade. Mas até chegar aos 21 anos de idade, nós passamos pelo processo de estarmos lá no ventre ainda em formação. Depois vem-se o nascimento, depois vem-se a fase da infância, depois vem-se a fase da adolescência, depois vem-se a fase de juventude, e ainda dentro da fase da juventude, 21 anos você adquire assim a maioridade. E para nós, Ministério Apostólico Manancial, passamos pela fase que estava só ainda no útero espiritual, que ainda estava sendo gerado por Deus no útero, a Manancial. Passamos pela fase onde esse ministério nasceu há 21 anos atrás. Depois passamos pela fase dos nossos primeiros passos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E durante esses meses e anos, muitas pessoas, não foram poucos, mas foram muitos os comentários, principalmente quando nós nascemos. Muitos falaram, muitos questionaram: será que esta igreja
foi nascida do ventre de Deus? Será que realmente foi Deus que gerou esse ministério? Ou será que é mais uma igreja que vai ser apenas fogo de palha, 90 dias se acaba? Mas eu recebi uma palavra do Senhor, e o Senhor falou para mim assim: porta que eu amo e que eu abro, ela nasce, ela passa pela fase de criança, de adolescência, de juventude, e ela envelhece, porque as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. E nós ficamos com essa palavra, apesar das decepções, dos dissabores, apesar das dificuldades, apesar das afrontas, confrontos e perseguições que passamos até o dia de hoje, quando ouvimos muitas coisas que venham ser adversa ao que Deus, ao contrário, ao que Deus tem feito e ao que Deus tem prometido, e além desse ministério. E alguém falara quando nós tínhamos um mês, não vai passar de 90 dias. E hoje o pastor apóstolo Adson mencionou pela manhã que algumas pessoas mencionaram que ficaríamos somente 90 dias aberta, porque seria um fogo de palha. Mas essa igreja já está com 20 anos. Famílias já foram constituídas aqui, pessoas se casaram aqui, muitas vidas se batizaram aqui. Temos as ovelhas até enviadas para Geocum hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos já filhos, já temos alguns que já têm netos. Deus foi fiel, está sendo fiel e vai ser sempre fiel. O que é maturidade? Maturidade é parar de correr atrás do propósito e entender o propósito. Maturidade nada mais é do que você renunciar à sua vontade para aceitar a vontade de Deus sendo feita assim. Pode ter sido 39 chicotadas, né? 39 chicotadas e ali esvaindo o sangue, o suor de sangue. Mas por um momento o Senhor falou assim: se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus falou. Mas quando ele entra a entender que a vontade dele não é a riabraçurianda que prevalece, ele entende a maturidade num momento de mariadriaçuri calaiada, de dor e de talvez de muita angústia, de muita tristeza, também porque Jesus era 100% carne, 100% Deus. No momento de talvez imaturidade, ele disse: o Senhor pode me tirar desse cálice. Mas no momento de maturidade, Jesus diz assim: seja feita a sua vontade, não a minha. Porque só quem tem maturidade aceita o propósito de Deus, aceita a chamada de Deus e aceita os planos de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Maturidade é muitas vezes querer dormir e não poder dormir, porque Jesus diz assim: vai orar. Maturidade é muitas vezes querer comer uma lagosta, comer uma nachuri calaiando, um camarão, comer um carianda, um salmão como eu gosto. E Jesus falar assim: hoje você vai jejuar, porque crente maduro tem que jejuar. Maturidade é Deus querer abraçar você, olhar para um rapaz, para uma moça, e você até gostar, porque a estética, o estereótipo te agrada, o corpo te agrada, o cabelo te agrada, os olhos chamam atenção. Mas quando você sair da imaturidade para entrar na maturidade de Deus, você diz assim: não, Deus, eu não quero escolher, porque as minhas escolhas são sempre erradas, mas as escolhas do Senhor são sempre certas. Maturidade é você entender o propósito. Nós vemos algumas pessoas que correm atrás de profetas. Eu sou profetisa desde os 16 anos de idade. Eu amo profecia. Eu amo a revelação. Eu amo ouvir Deus falar, pastor Clóvis. Eu amo ouvir Deus falar, pastora Celi. Eu amo quando Deus está usando os instrumentos dele, os profetas dele, os vasos dele. Mas no tempo de imaturidade, eu andava Brasília toda, e se falasse assim, mesmo com Covid lá na China, quarta onda, quinta onda, o chinês quer casar com as negônias, eu ia sair correndo daqui e ia para a China. Porque eu estava no meu tempo de imaturidade. Mas no meu tempo de maturidade, eu aceito o propósito do Senhor, e o Senhor me concede a bênção dos profetas virem até a mim
e eu não precisar de ir para Ceilândia, Sobradinho, Águas Lindas, Santo Antônio, Planaltina, São Paulo, exterior, atrás de profecia, porque eu já estou no processo de maturidade, e quem entende que a maturidade não sai de Jerusalém até que haja revestimento, porque as bênçãos correm. Eu estou enganado, é a pastora Rosângela que está ali, minha amiga. Minha pastora, por que você não senta aqui? Minha pastora, minha amiga da igreja Vale de Bênção, que bom vê-la. Maturidade é você entender que quando nós estamos dentro de uma obediência e dentro de um propósito, em aceitar o propósito que Deus tem para mim, e não o propósito que os homens ou o sistema tem para mim. Ontem eu falava ministrando no Comédia que as pessoas estão preocupadas em ter seguidores, milhões de seguidores, não sei quantos mil seguidores, e as pessoas hoje em dia até compram seguidores para que as pessoas possam olhar lá no seu Face, e dizer: olha, essa pessoa aqui, ó, é famosa, essa pessoa aqui, olha só, tem 30 mil seguidores, tem 40 mil seguidores, 50 mil seguidores. Aí a maturidade diz assim: se eu quiser te dar seguidores, eu dou, mas não importa. Aí eu fico imaginando, gente, eu tenho 1000 e poucos seguidores. Pensa todo dia esses seguidores olhando a minha vida. Quando eu estou lá no Coco Bambu tirando uma foto, a pessoa está vendo, olha lá, ó, roubando a igreja, comendo camarão internacional. Não é verdade? Pensa, as pessoas, 1000 e tantas, irmãos, eu não preciso de 1000 e tantas, nem de 1 milhão de seguidores. Eu só preciso a de Calaianda de 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo me seguiram. A de Calabraxura e Calabraxura. Maturidade é entender que você não precisa de seguidores homens. Você não precisa de pessoas te bajulando, de pessoas dizendo: ele é top, ela canta demais, ele prega demais, ele é demais no baixo, ele manda bem, olha que moça bonita, olha que rapaz bonito. Não, maturidade é entender que o trio é que tem que Periaçura e Calaiana acrescentar, meu Deus, labrachar, abracai. Maturidade é entender que quem tem que te seguir é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a multidão vai vir, não é por causa do segmento da Instagram e do Facebook, mas a multidão vai vir, porque Deus por intermédio de ti vai curar, salvar, libertar. Isso sim é maturidade. Isso sim é maturidade. Maturidade é entender que não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. Maturidade é entender, meu amigo Márcio, que não é nada sobre nós. É a apóstola Isabel, é o apóstolo Hades, é a Manancial, uma igreja que está crescendo em ascensão. Maturidade é entender que não é nada sobre a Manancial e nada sobre o apóstolo ou sobre a apóstola. Maturidade é entender que é tudo sobre Ele, tudo para Ele, por Ele são todas as coisas. Alabraxura e calabraxédia, pela misericórdia Deus me usa. Maturidade é entender que a bondade do Senhor e a misericórdia dEle nos alcança todo dia. Maturidade é entender que depois de um vírus que já está há mais de 1 ano e meio na terra, mais de milhões morreram, mas entende-se que os servos de Deus que foi porque Deus quis estaria de aliviá-los do sofrimento aqui na terra, haria de amenizar, e já levou para ele, mas a minha maturidade, a maturidade que Deus me dá, é entender que se eu estou na terra é para fazer a obra, é para falar de Jesus, é para pregar que Ele vive, é para pregar que Ele reina, é para pregar que Ele é, e sempre será exclusividade. Maturidade é entender, gente, que você já não é mais a criancinha. Como diz o meu pastor Fernando, eu já falei para ele que eu já peguei essa marca aí.
e vou mandar fazer as camisetas para mim. Mimimi, tititi. Cheio de mimimi, tititi. Crente que é maduro não é cheio de mimimi, tititi. A apóstola pode passar e não dar paz do Senhor e vai continuar do mesmo jeito, sendo ovelha dela. O Ariabraçuíada Deus pode fazer este ano, como fazer ano que vem, que Ariabraçuíada ele vai continuar o Deus da sua salvação. Ainda como o profeta Abacuque, profeta Ariada maduro, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os gados sejam arrebatados, as ovelhas sejam arrebatadas, ainda assim, pode Deus não fazer nada para mim. Não me dá casamento, não me dá mansão, não me dá concurso, não me dá marido, não me dá filho. Pode Deus não fazer nada por mim aqui na terra, mas eu sou maduro o suficiente, que eu já tenho tudo, porque o melhor já veio, que foi Jesus, o seu Filho amado, para morrer por mim e por você. Maturidade é entender que Deus, ninguém pode medir força com Ele. Há alguns que são, não sei se eu posso pronunciar essa palavra, loucos, a ponto de dizer: se Deus não fizer nada por mim, até dia 31 de dezembro de 2021, olha Jesus, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem, amém. Imaturo. Como assim Deus não fizer nada por você? Você está aqui porque Ele já fez por você. Você só trabalha porque Ele já fez por você. Você só tem uma mãe e um pai porque Ele já fez por você. Você só tem saúde porque Ele já fez por você. Você está vivo porque Ele já fez por você. Isso é maturidade. É isso que é maturidade. Agora, meninos imaturos, filhos imaturos, que se o pai não der, um dia desse o Azaf: mamãe, você sabe que dia 10 de dezembro é meu aniversário. E se você e seu pai, meu papai, não me der o meu PlayStation 5 ou 6? 5. A senhora vai ver. Eu falei, ô filho imaturo, quem vai ver é você, a sandalhada e a cintada. Se eu tiver condições, bem. Se não tiver condição, você vai me amar e vai me abraçar e abraçar seu pai, porque você ama seu pai e sua mãe, independente dele dar ou não dar o que você quer. Crentes maduros, crentes maduras, crentes maduros ama a Deus sobre todas as coisas. Crente maduro não se preocupa com valores. Vai lá uma Maria, que a multidão falou: olha que mulher imatura. Ela é imatura. A terra disse para ela que ela era imatura, porque ela pegou um vaso de alabastro com um óleo caro, que equivalia a 1 ano de trabalho dela, de um trabalhador, e pega, parte, quebra o meio, tira a tampa, não sei como foi feito, e vai, joga nos pés de Jesus todo aquele óleo, 1 ano de trabalho, e pega aquele cabelão bonito de uma boa judia até aqui, e começa a enxugar os pés de Jesus. E aí a terra diz assim: olha que imaturidade, 1 ano de trabalho, dava para me comprar a minha Vitor Hugo, dava para me comprar a minha Prada, dava para me comprar o meu Nike, dava para mim fazer uma boa ceia de Natal, dava para mim comer camarão internacional, a cocada do Coco Bambu. Aliás, eu vou lá cobrar deles indenização, indenização não, vou cobrar deles lá propaganda, porque em toda a minha pregação eu falo de Coco Bambu, e bem-aventurados são eles por eu comer Coco Bambu, não é o Coco Bambu por Pastora Celi. Quando a gente entende o que é maturidade, a gente entende que bem-aventurado não somos nós de ir em Coco Bambu, ou de ir em qualquer boutique ou qualquer ateliê. Bem-aventurado sou eu, que sou profeta de Deus, entrar
em qualquer estabelecimento, porque a palavra do Senhor diz que filhos maduros entraram, Deus dará abraço e abençoará, e aonde nós colocarmos a mão prosperará. Quando eu entendi isso, eu estou procurando um melhor. Acho que agora eu vou lá nos Lakes. É mais chique. Porque eu entendo que ser filho maduro é muito importante. Ser filho maduro é saber, como diz o apóstolo, que nós somos propriedade peculiar de Deus. Que quem toca em mim e em você está tocando em Deus. Porque somos meninas dos olhos. Eu amo esse versículo. Quando o apóstolo diz assim: nós somos propriedade peculiar dele. Ninguém toca, e se tocar vai ser ferido. Ninguém xinga, porque se xingar Deus vai tratar. Aí eu me sinto assim, ó, a super negona. O doutor Ricardo é o super pediatra, eu sou a super negona. Porque eu entendi que quando nós reconhecemos que somos filhos maduros, que já adquirimos alguma maturidade, a gente não valoriza mais pessoas e nem objetos mais do que a Deus. Eu amo meu esposo, eu amo a minha mãe Lídia, minha mãe Beta, minha sogra, eu amo muita gente. Algumas não amo muita gente, eu gosto de muita gente. Mas tudo bem. Mas é entender que a gente ama a Deus mais do que qualquer pessoa. Quando a gente somos filhos maduros, a gente não sai da igreja por causa que o namorado não é crente. Ou melhor, quando a gente somos filhos maduros, a gente faz igual pegou Isaac, Abraão: procure uma serva na minha família para o meu filho Isaac. Quando somos maduros, a gente entende que a gente não precisa ir lá no mundo. Se tiver alguém lá no mundo que é para alguma varoa aqui ou algum varão aqui, olha, ela vai chegar aqui ou ele vai chegar aqui, vai aceitar Jesus, vai ser batizado, vai se enxaguar, olha, vai se inundar no sangue de Jesus. Aí só depois que ele estiver cheio. Esses dias eu brinquei com a Catherine, que eu não fui muito a favor no início do namoro dela, que eu achava assim, julguei pela aparência, eu falava assim: nossa, mas Romero parece a Barreta. Ai, mas o Romero, porque a gente, né, na nossa imaturidade, a gente julga pela aparência, mas na nossa maturidade a gente não olha para a aparência, a gente olha para o coração e para o desejo da pessoa, não é verdade? E aí eu falei assim: ah não, Catherine, você podia bem namorar com fulano, Catherine, não sei o que, Catherine. Olha, dançando, dança do poder. Aí, passou-se. Agora eu que estou orando para ver se é de Deus a Catherine para ele. Porque na minha maturidade eu entendo que ela está buscando. E vai chegar ao casamento em nome de Jesus. Mas você está entendendo, gente? Como é maturidade e imaturidade? Imaturidade é a fase de criança, a fase de aborrecente, a fase de birrento, a fase do mimimi, do tititi. Agora a fase da maturidade é a fase adulta, que você, antes de fazer qualquer coisa, você pensa, você ora, você toma tanto cuidado até em comprar um carro, em escolher uma esposa, você toma cuidado em sair de uma igreja, você toma cuidado em não tomar decisão precipitada, só porque, não, mas a apóstola não estou legal com a apóstola, mas a apóstola não me fala assim, não, mas olha, eu acho que eu não estou sendo muito usada lá no louvor, ou não estou sendo muito usada lá na portaria, então eu acho que eu vou, não. Na fase madura, a gente entende que a gente não está aqui para estar ou no altar ou lá, a gente está aqui para estar adorando, louvando, engrandecendo, e aonde Deus me colocar, eu quero servir. E aí, falei para vocês que hoje eu quero comer bolo com vocês. Eu não vou terminar essa pregação, eu completo depois. Mas para falar de maturidade, eu venho falar de José. Eu venho falar de um homem, de um moço, que Jacó era seu pai, né? Filho de Isaac, neto de Abraão. José era filho de Jacó com Raquel. E José, por ser filho de Jacó com Raquel, que Jacó era
era filho de Isaac, neto de Abraão. Então José era bisneto de Abraão. Tinha toda uma linhagem de patriarcal, toda uma linhagem de homens bem-sucedidos e de homens honrados, que recebeu uma primogenitura, ou o seu pai não recebeu uma primogenitura, mas depois de passar por muitos processos de imaturidade, de deficiência, de inveja, de ansiedade, de querer a parte do irmão, ele, no val de Jaboque, o Jacó, ele se tornou um príncipe, ele se tornou Israel. E ali Jacó deu uma linhagem, que era a linhagem de José. José, que nasceu de Jacó e Raquel. Quem era Jacó? Jacó, filho de Isaac e de Rebeca, que tinha um irmão chamado Esaú. Jacó, aquele que roubou a primogenitura do seu irmão, que enganou seu pai, não é verdade? E aí, esse Jacó, que era neto de Abraão, o grande patriarca, o nosso pai da fé, e esse agora, filho de Jacó, que é bisneto de Abraão, está aqui nessa passagem. E esse Jacó, ele era predileto, ele era assim, aquele filho que José, era aquele filho que Jacó amava muito. Por quê? Porque era justamente o filho de Jacó com Raquel. Vocês sabem, irmãos, as moças de hoje, desculpe falar, as moças que não são maduras, mas que são imaturas, os rapazes não oram nem um dia, já chega e ela já abraça. Porque moças imaturas, elas acham que Deus vai ficar devendo a ela. Elas acham que Deus não tem um varão para ela, não tem, não é verdade? E aí o primeiro, eu sempre digo isso, que nós, na nossa imaturidade, a gente está lá em Salmos 40, mulheres, promete, esperando com paciência. Aí, sai da maturidade, ela dá um vacilo e vai para a imaturidade, corre para o Salmo 70. Aí, a imaturidade vem com mais ansiedade ainda e corre para os evangelhos, dizendo, aquele que vier até a mim, de modo algum lançarei fora. E aí o rapaz não ora 1 mês, não ora 2 meses, não ora nem 3 meses para namorar com ela. Já no primeiro dia, tem umas até, pastora Celi, que fala até em línguas estranhas. Quando chega um rapaz bem apanhado, sarado, malhado, quando chega um rapaz, bem dotado aí ela já diz assim, se tu me cantas, tu me leva. Porque na nossa imaturidade a gente até profetiza, fala até em línguas estranhas, se tu me cantas, tu me levas. Mas na maturidade do pai de Raquel, ele fez um pai maduro. Ele não vai cedendo a sua filha para o camarada assim não, só porque tem dinheiro, ou só porque é forte, ou só porque é bonito. Um pai maduro, ele primeiro experimenta o camarada, para ver se vai realmente prestar. E sabe o que foi feito com Jacó? Irmãos, o pai de Jacó, de Raquel, falou para ele assim, Labão, olha, tu quer Raquel, né? Então você vai trabalhar 7 anos por ela. Aí ele trabalhou 7 anos sem receber 1 centavo. O camarada hoje nem trabalha, a mulherada já quer. Basta andar doidão, não sei o que, é isso aí que eu quero. Nem trabalho de vida, não dá conta de pagar nenhuma bomba para elas. Triste. E aí, gente, o pai dela fala assim, não, 7 anos. Aí quando depois paga 7 anos, aí ele engana Jacó. E quando casa, ela, as judias, o véu só saía depois na noite de núpcias. Eita, gente, já pensou? Se for casar com alguém, não sabe o rosto dela, o rosto dele, quando casar só vê o Shurex. Que coisa terrível. Pensa, foi essa visão de Jacó. Quando ele foi tirar o véu para ver se era a Raquel, olha, é hoje que eu vou conseguir o que o Lau não conseguiu. Eita! Cadê ele? Desculpa aí, Lau. Conseguiu, né, filho? Foi tudo bem, glória. Gente, aí vai lá Jacó. É hoje que eu vou conseguir. É hoje que eu vou realizar os meus desejos. É hoje que eu estou trabalhando
trabalhei 7 anos, casei com essa mulher e agora eu vou tirar o véu dela. Aí quando tira o véu, era Léia. Diz os historiadores, não sei se isso é preconceito ou se é verdade, mas dizem que Léia, ou Lia, como alguns dizem, tinha um olho virado para as costas e outro para frente. E de repente, ele virava para o lado e a outra virava para frente. Era vesga. E aí vai lá Jacó, não foi essa. Eu vi, foi Raquel, cabelão, olhos, a butelona preta desse tamanho, parecendo óleo de jabuticaba. Não foi essa. O senhor me enganou, sogro. Tu não enganou? Ainda bem que o pastor Rui não enganou lá, né? Você está prontinha, preparadinha, glória. E aí, gente, sogro, o senhor me enganou. Não, tu pensa que é assim? Primeiro casa a mais velha, depois é a mais nova. E pela mais nova são mais 7 anos. Então pensa, na fase de imaturidade, eu acredito que Jacó até pensou em desistir. Até pensou em não trabalhar por Raquel. Até pensou em abrir mão. Mas na fase maturidade que veio, ele disse assim: todo preço é válido quando se é para uma bênção que vem do céu. Na nossa fase de maturidade, a gente diz assim: para que subir montes? Lília. Na nossa fase de maturidade, para que esperar uma restauração de casamento? Na nossa fase de maturidade, para quê? Tem tantas mulheres na igreja, a gente pode casar e descasar 2, 3, 4, 5 vezes. Na fase de maturidade, a gente diz: para que jejuar? Se a teologia da prosperidade diz assim, que Jesus já pagou todo o preço por nós na cruz, e é só a gente falar assim: vem lâmpada, vem vaso, vem marido, vem empresa. E ela vem, porque já está tudo determinado. É assim que a teologia da prosperidade prega. Mas na fase de imaturidade, a gente aprende que o reino de Deus não é ganhado com facilidade, mas o reino de Deus é ganhado a pulso. Tudo que é de Deus tem um preço a ser pago. Para nós chegarmos a 21 anos, um preço foi pago. Foram madrugadas não dormidas, ou madrugadas mal dormidas. Madrugadas que eu, a minha cunhada Rosilda e a pastora Cláudia ficavam orando o tempo todinho, de meia-noite até 6 horas da manhã, e o Roberto Negão lá na porta fazendo a nossa guarda. E a pastora Cláudia na madrugada aparecia as baratas do bueiro, e ia para dentro da nossa igreja. E a pastora Cláudia: e agora, Isabel? E agora, pastora? Eu falei: vamos orar, pastora. Na areia brachia, nós vamos tirar a suianda. Nós estamos buscando maturidade. Quando chegar a maturidade, aí as bênçãos chegam, a vitória chega, a honra chega. E aí ela falava assim: tá bom. E pegava as cadeiras e ficava lá a pastora Cláudia deitada em cima das cadeiras com medo das baratas. Aí para quem chega agora, enquanto é tudo pronto, é tão fácil falar, porque não passou por um processo. Todo mundo que chega, está tudo pronto. Quando, não é verdade, geralmente, por exemplo, o Asaf não dá o mesmo valor nas coisas igual eu dou. Eu dou valor em cada centavo, eu dou valor em cada... Os nossos filhos já não são assim, pastor Fernando. Por quê? Porque eles não passaram pelo mesmo processo. E eu tenho certeza que o processo que eu passei, o Asaf não vai passar. Ele nunca comeu só arroz com cebola. Ele nunca comeu só arroz com ovo. Ele nunca comeu. Eu tive que comer. Mas para a maturidade chegar na minha vida e eu ter a bênção de uma herança para deixar para o meu filho, eu tive que passar pela imaturidade lá atrás, processos árduos que eu pensava que eu não iria aguentar. Irmãos, eu sanguínea, agora eu não sou mais sanguínea, eu sou meu sangue agora não. Ariaçuriando, a página dele não está lá. Se eu for no SEIB hoje, se eu for no laboratório exame, não vai aparecer lá: olha, é sanguíneo, não sei mais o que, sei o que mais. Não, vai aparecer lá: o sangue dela é o sangue de Jesus, o sangue dela é o sangue de Jesus. Sabe por quê, irmãos? No SEIB do céu e no laboratório do céu? Porque na nossa imaturidade, o sanguíneo quer se levantar. Na nossa imaturidade, a gente diz assim: eu sou crente, mas não pida no meu pé que eu roubo a baiana. Eu sou crente. E quantas vezes, irmãos, na minha imaturidade, o reagente sanguíneo quis se manifestar.
e eu queria brigar com todo mundo, e eu queria me justificar, e eu queria ir atrás da fofoca. Hoje eu entendo, irmãos, que eu não preciso, na minha maturidade, eu não preciso brigar, eu não preciso ir atrás da fofoca. É o Senhor, na minha maturidade, é o Senhor que me advoga, é o Senhor que faz guerra por mim, é o Senhor que faz vingança por mim, e é Ele que traz vitória, e a seu tempo nos justifica. E aqui está José, e José trabalha, Jacó trabalha há 14 anos, e aí só depois de 14 anos que ele tem Raquel como esposa, e dá frutos de Raquel com Jacó, por ele ter pago 14 anos de preço, né? Ele era imaturo, com uns 14 anos, aí ele já entendeu o propósito, falou, vale a pena. Então, aí gente, 14 anos de preço pago. Nesses 14 anos, ele casa com Raquel, e aí ele tem seu filho chamado José. Deus é a salvação. Ou Zafenate Paneia, depois quando ele vira governador, né? Como José, alguns no hebraico, de origem hebraica, diz assim, que se chama aquele que acrescenta. É tanto que José chegou na terra do Egito e não se subtraiu, não teve divisão, subtração. Na terra do Egito só teve aumento, somatório e multiplicação. Por quê? Porque o nome José representa aquele que acrescenta. Nós precisamos de sermos José. No tempo da imaturidade, irmãos, a gente vira Mical. Para que dançar no poder? Olha, o rei fica no julgamento. No tempo de imaturidade, a gente fica lá como Zaqueu, trapaceador, enganador. Mas no tempo da nossa maturidade, nós viramos José, aquele que acrescenta. Se eu chego numa empresa, eu acrescento. Se eu chego numa loja, eu acrescento. Se eu chego numa igreja, eu não chego para dividir nem para subtrair, eu chego para somar. Porque José é aquele que acrescenta. Na imaturidade, eu preciso entender que na minha maturidade, eu preciso ser José. Na minha maturidade, Jacó, trapaceiro, enganador. Mas na maturidade, vem a descendência dele já chamado o quê? José. Olha, no passado, eu fui Jacó. Eu enganei muita gente, eu trapaceei, eu menti para o meu pai, para minha mãe, eu menti para o meu pai, eu menti para muita gente. Mas na minha maturidade, o meu filho vai se chamar José, aquele que acrescenta. Eu quero profetizar que aqui vai sair daqui hoje José para a faculdade, José para os pastores, José para os rebanhos, José para entrar numa loja. Irmãos, isso acontece comigo e o apóstolo direto. A gente entra numa loja, não tem ninguém. Quando a gente entra, o povo vai chegando. Aí as donas das lojas, muitas vezes a gerente fica, apóstola, vem aqui, apóstola. Aí eu não tenho dinheiro para comprar sapato, para comprar, apóstola, pastora, vem aqui por favor, só para a senhora chegar nessa loja, porque quando a senhora chega, o povo chega junto para comprar. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser imaturos, Jacó, para sermos José, aquele que acrescenta. Aí nasce José, filho de Jacó, aquele que acrescenta. E ele nasce. Só que como toda criança que nasce, ela é criança. Tem a fase da infância, a fase da adolescência, que muitos dizem que é a aborrecência. E nessa fase, aí, José, apesar dele acrescentar, o nome acrescentar, ele vai e tem um sonho. E o sonho dele é o seguinte: os feixes dele amarrando os feixes do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. E o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele. O primeiro sonho até passou. Mas o segundo sonho, quando o próprio pai dele, Jacó, ouviu, falou: como assim, José? Você sonhou que o sol, a lua e as estrelas, quer dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, todos vão se dobrar diante de ti. Sabe qual é a nossa imaturidade? É contar sonhos, Lília, que Deus tem só para a gente e para os outros. Porque sonhos que Deus dá para a gente, só o céu entende e o coração entende.
Porque nem o seu racional entende. Como pode Deus falar assim: Isabel, você vai viajar o Brasil todo e o mundo todo? Isso aqui não entende, mas o coração está palpitando porque sabe que é do céu. Então sonhos, na nossa maturidade, a gente não conta para ninguém, pastora Celi. A gente deixa no céu e deixa aqui. E não vem nem para cá, porque aqui é a razão. O cérebro significa razão. Aí fica no céu e aqui. Mas na imaturidade de José, ele vai e conta os sonhos. Na nossa imaturidade, a gente conta os sonhos para as pessoas, porque pensa que as pessoas vão se alegrar com a gente, mas nem todo mundo se alegra com os nossos sonhos. Porque pensa que todo mundo vai gostar de te ver casado, e nem todo mundo vai gostar, porque tem uma pessoa que é mais velha do que você, né? E fala assim: mas como é que ela vai casar e eu não casei? Ela tem 38, eu tenho 38, ela tem 35, vai casar agora. Então isso não entende no coração da emoção. Você conta o sonho, muita gente não entende, porque tem gente que vai ter para o resto da vida uma banquinha de açaí. Vai para o resto da vida. Porque ele não pode ter muita coisa. Porque se ele for milionário, ele vai pisar em todo mundo. Então, ele vai ter uma banquinha de açaí que vai dar para ele manter a esposa, a esposa, os filhos. Não vai faltar nada, mas ele não vai ser milionário. Aí você conta o seu sonho, que Deus falou através de um profeta, que você vai ter lojas em Brasília, Brasil e até fora do Brasil. Aí aquela pessoa não entende. Na nossa imaturidade a gente conta o sonho. Na nossa maturidade a gente guarda o sonho. E o erro de José foi aí. Na imaturidade dele como criança, como adolescente, ele contou o sonho para o pai, contou o sonho para a mãe, contou o sonho para os irmãos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Virou-se tudo. Talvez, pastora Celi, pastor Clóvis, a minha amada igreja que está aqui reunida, talvez que eu quero, a teologia me dá esse direito de imaginar, de fazer analogia, uma comparação, de que talvez que se José não tivesse contado o sonho dele, na sua imaturidade não tivesse contado, mas deixasse a maturidade reinar, ele não tivesse contado, ele não teria ficado 13 anos, irmãos. Porque esses 13 anos, irmãos, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele caiu dentro da cisterna, ele foi achado dentro de uma cisterna, e depois quem achou ele dentro da cisterna, venderam ele para a terra do Egito. No Egito, ele começou a trabalhar sim, até na casa de uma pessoa, mas aí a mulher adúltera vai, se engraça com José porque ele era um rapaz bonito, e aí ela vai, olha, ele foi e teve relação comigo, ele sei o que, aí Potifar vai, aquele homem que era o próprio Deus, até mesmo usando para um pouquinho amenizar o sofrimento de José, aí vem uma mulher, aí José vai lá, além de ser considerado traidor, infiel, porque Potifar gostou tanto de José, que Potifar agradava a ele, né? Potifar gostava de José, mas irmãos, aí ele foi parar no presídio. Quando ele foi parar lá no presídio, ele, crente, fiel, com maturidade, ele pode até estar preso com as grades, preso numa gaiola, mas ele não está preso o espiritual, o seu emocional. O emocional dele estava falando: assim como a costa anseia pelas águas, minha alma anseia por ti. Mais do que os quartos espera pelo romper da manhã, a minha alma espera por ti. Ele podia estar preso fisicamente, mas a alma dele era livre para adorar, livre para ser usado para Deus. Crente maduro pode estar na maior prova, mas não entrega cargo. Crente maduro pode passar pela maior luta, mas não entrega chamado e não desiste das promessas. José está lá, e mesmo dentro do presídio, preso o corpo, mas a alma livre, o espírito livre para adorar a Deus. Aí está lá. Aí veio, 2 homens estão presos. Aí veio lá. E veio alguém e conta para ele um sonho. E ele dá uma interpretação. E ele diz assim: ó, quando estiveres diante de Faraó, lembra de mim, que eu sou um interpretador de sonhos. Lembra que eu sou profeta. Lembra que eu sou um homem de Deus. Talvez no seu tempo de maturidade você está com tantas lutas e você pede para tanta gente lembrar de você. Porque eu vou falar a verdade,
Até a apóstola Isabel tem dia que esquece de alguns nomes. Porque no meu físico eu canso. E o profeta esquece. O amigo esquece. O pastor esquece. O colega esquece. Lembra-se de mim quando estiver lá diante do homem lá. Diante de Faraó, lembra de mim. Que eu sou um homem de Deus, um profeta, interpretador de sonho. Mas irmãos, quando você tem que passar por um processo para adquirir maturidade, você vai ser esquecido por algumas pessoas mesmo. Antigamente eu ficava com tanta chateação no meu tempo de maturidade. Poxa, fulano não lembrou de mim. Poxa, fulano, eu fiz isso por ele. Poxa, uma vez eu fiz tanto por uma pessoa. Ele convidou, morou na minha casa. Minha irmã, lembra disso, morou na minha casa. Ele morava na rua, irmãos. Praticamente mendigo, morou na minha casa. Aí eu dei comida, minha mãe deu comida, deu alimento, deu tudo para ele. Mesmo a gente tendo pouco, a gente dividia. Colocou ele dentro de casa para morar com a gente. No casamento dele, nenhuma de nós fomos madrinha. Aí eu falei, poxa, Beto, ele não colocou nem você. Ele não colocou nem a mim. Ele estava na rua, o pai dele abandonou, a mãe dele abandonou. Olha, ele estava morando na rua já há mais de semana. Eu fui lá e falei, vamos para minha casa. Nós somos pobres, somos 12 pessoas. A gente só tem arroz para comer, mas o arroz que você come, o arroz que a gente come, você vai comer também. Levamos para dentro de casa. Mas a gente entende que no processo que Deus está transformando maturidade em maturidade, a gente passa por esses processos e as pessoas até mesmo querem lembrar de você e não lembram. Querem lembrar de você e não lembram. Sabe aquele processo que o que você acha que vai dar certo, dá tudo errado. Mas no processo da maturidade, quando você entende o propósito, até o que é para dar errado, dá tudo certo. E a gente não entende. José foi esquecido. Do que José foi esquecido quando o maioral precisou de um interpretador de sonho. Alguém falou lá no presídio, eu conheci um homem, um tal de José, profeta. Interpreta o sonho assim, chegou. Quando interpretou, irmãos, tirou ele de lá e ele interpretou o sonho do rei, o sonho de Faraó. Irmãos, pensa a revelação completa assim. Quando chega o tempo de maturidade, você receber o que Deus tem para você, Deus traz revelações, Deus traz honra, traz exaltação. Pronto. Eu termino aqui. Só que, será que quando o faraó honrou José, colocou um anel no dedo dele, colocou ele num cavalo de príncipe, colocou a capa de honra nele, deu riqueza para ele, deu uma esposa para ele, que ele tinha tudo, se tornou governador do Egito, Zafenat-Paneia, aquele que salvou o Egito. O nome Zafenat-Paneia, aquele que salva. Ó José, você não vai só, você chegou no Egito, você chegou aqui, só acrescentou, mas agora tudo que foi acrescentado porque você liderou bem, olha, você vai se chamar agora Zafenat-Paneia, aquele que salvou o Egito. E aí depois de ter salvado o Egito, depois de se tornar governador, vocês acham mesmo que José era maduro? Sabe por quê, irmãos? Vou tirar o sapato aqui, viu? Tem jeito não, é só Mariana Machado que não me aperta. Depois você me dá uma cruz. Ai. Olha só, gente. Ter riqueza não significa ter maturidade. Ter muitas mulheres não significa ter maturidade. Estar com 40, 50 anos não significa ter maturidade. No final da vida do próprio Salomão, ele era um homem muito rico, porque quando ele nasceu ele já era rico, porque Davi já deixou desde Judá até as terras perto da África para ele. Então ele já nasceu rico. A rainha de Sabá foi lá e ele ficou mais rico ainda. Os outros presentes, tudo ele era muito rico. Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Riquezas.
Alguns historiadores dizem que ele era acumulador de sabedoria, muita sabedoria. Mas sabe quando ele adquiriu maturidade? No final da vida dele. No versículo que ele diz assim: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Foi ali que ele demonstrou um homem maduro. Salomão não demonstrou um homem maduro quando ele tinha 1000 mulheres, quando ele tinha muitas riquezas, quando ele acumulava sabedoria. Salomão, ele realmente adquiriu maturidade quando ele descobriu que na vida tudo é vaidade, que o melhor mesmo é ter Deus. Sabe quando o salmista Davi adquiriu maturidade? Quando ele pôde contemplar que não valia a pena pecar, não valia a pena ter muita coisa. Quando ele diz assim: eu não tenho outro bem além de ti. Não tem. É aí. Sabe quando o homem adquire maturidade? Quando o homem descobre que tudo aqui na terra é vaidade. Que 50 anos você vai viver, você conquista algumas coisas, mas é vaidade. 100 anos você conseguiu um império, é vaidade. É tudo vaidade. Agora você recebe isso como vaidade e reconhece que o céu é a imaturidade, que o céu é a maturidade. A maturidade de morar com Deus, de saber que o teu único Deus é Ele, fiel. E aí, irmãos, hoje pela manhã eu estava aqui e o pastor Josivaldo da Assembleia de Deus pregou com muita propriedade. Mas eu mostrei para o pastor Lau o que Deus me deu aqui pela manhã quando ele estava pregando. Maturidade é orar quando não tem mais palavras. Maturidade é abraçar quando nunca foi abraçado. Maturidade é amar quando você nunca foi amado. Maturidade é chorar quando nunca tinha chorado. Maturidade é perdoar quando nunca foi perdoado por as pessoas. É se alegrar com a vitória do irmão, não sabendo quando a sua vai chegar, mas você tem maturidade de se alegrar com ele. Maturidade de José, Marjorie, só foi manifestada na vida de José, não foi quando ele foi governador, não foi quando ele ganhou muita riqueza, quando ele teve esposa, não foi quando, não, irmãos, a maturidade de José só chegou agora. E nessa, agora eu peço para você ficar de pé. Sobe aí, levitas, coopere com o manancial, vamos lá. A maturidade de José, pastor Clóvis, a maturidade de José, missionária Beta, minha mãe. A maturidade de José, pastora Rosângela, não chegou, não foi quando ele já tinha 30 anos e durou 13 anos. Ele passou pelo processo 13 anos, mas aquele processo que ele passou, ele ainda não estava maduro. Simplesmente ele passou, e quem planta colhe, e quem trabalha tem que receber. Ele trabalhou, então ele tinha que receber. Então ele recebeu a honra de ser fiel. Ele recebeu, Rogério, meu filho, a honra de ser fiel a Faraó. Recebeu o anel, recebeu a esposa, recebeu a honra de ter salário, de ter muito dinheiro. Porque se você trabalhar muito, estudar muito, você vai ter muito dinheiro. Se você trabalhar de noite, você vai ter muito dinheiro. Mas isso não quer dizer maturidade. Quem disse? Eu estou falando para pessoas aqui que tem não sei quantas casas, mas não são maduros. E eu estou falando para pessoas aqui que não tem nenhuma casa própria e é maduro. Eu estou falando para pessoas aqui que não tem nenhum carro e é maduro. E eu estou falando para pessoas que tem aqui 10 carros e não são maduros. Eu estou falando para alguém que está me assistindo, que tem milhões aplicados, mas não são maduros. E eu estou falando para pessoas que não tem R$1 no bolso e são maduros. Porque maturidade, irmãos, não se compra. Maturidade não se vem com trabalho braçal. Maturidade vem com experiência lá de cima, buscando fonte. Ontem eu preguei sobre Axa. Axa foi filha de Caleb. E olha, Axa era uma moça tão madura que ao invés do marido ir pedir as fontes para o pai, Caleb, quem foi ela. Porque Axa era madura. Ela falou assim: pai Caleb, o
Senhor me deu terra seca. Terra seca não produz, terra seca não colhe, terra seca não gera. Tudo que você plantar a nível de terra vai ficar como terra seca. Aí ela falou assim: eu quero as fontes. Terra seca o Senhor já me deu, pai Caleb. Eu quero as fontes. Deus vai lhe dar uma grande fonte espiritual, sentimental e financeira. Recalamachega. Eu quero as fontes, pai Caleb. Mas filha, eu já te dei terra seca. A herança é sua terra seca. Não, filhos maduros, não se contenta com a terra, que é o céu. Pai Caleb, eu não quero a terra seca. Eu quero as fontes. Fontes significa água. E a água só vem lá do céu, a água viva. Aquela que você bebe e nunca mais terá sede. Aí Caleb, pai de Aquisa, fala assim: filha, você é tão, né? É como se ele falasse assim: você é tão madura. Porque os imaturos quer terra seca. Se contenta com qualquer migalhinha. Se contenta com qualquer abracinho. Se contenta com qualquer coisinha que chama a atenção deles e ainda afasta de Deus. Agora, filhos maduros não se contenta com terra seca. Filhos maduros quer fontes. É o seguinte, Aquisa: eu vou te dar as fontes superiores e as fontes inferiores. As fontes superiores é o seguinte: vem do céu. O que vem do céu para a terra vai ser tudo. Porque quem é maduro não quer a terra primeiro, quer o céu primeiro. Porque é do céu que vem tudo. Nada vem a homem se do céu não lhe for dado. Capapachura e calabrasegue. E por isso que ele falou: primeiro as fontes superiores, depois, olha aí, eu te dou primeiro as fontes superiores e agora as fontes da terra. Por quê? Porque não há geraria da colheita na terra se não for rianda do céu. Crentes maduros quer primeiro as fontes superiores, quer o céu, quer orar, quer ler palavra, quer jejuar, quer cantar, quer crescer, quer avançar, quer andar nas rabraçura e calaiana sobre as águas, quer água, areia da cima do tornozelo, quer serena mergulhar, quer mergulhar no rio. Termina agora. Olha a imaturidade de José. Quando os irmãos dele, pastor Clóvis, precisou, estava passando fome nas terras vizinhas, Canaã. Aí ele vai lá: vamos pedir a um José, vamos pedir a um que é governador, não sabia nem quem era. Vamos lá, ó, tem um governador lá, segundo maior, tem Faraó e depois José. Vamos pedir para José, vamos pedir para José. Quando chegar lá, José avista que são os irmãos dele. Aí na imaturidade de José, José quer maltratar. Na imaturidade de José, José guardou rancor. Na imaturidade de José, José não perdoou. Na imaturidade de José, José queria acabar com eles, fazer deles escravo, fazer deles mendigo, porque eles venderam ele, porque eles colocaram ele na cisterna, porque tudo que ele passou de 13 anos foi culpa deles. E agora José, na sua imaturidade, ele quer vingança. Ele coloca coisas nos pertences deles, coloca isso dentro da bolsa de um, de outro, e acusa ele de ladrões. Na imaturidade nossa, nós queremos apedrejar os outros. Na imaturidade nossa, nós temos inveja dos outros. Na imaturidade nossa, nós temos raiva dos outros. Na imaturidade nossa, nós temos ira dos outros. Na imaturidade nossa, nós só queremos os holofotes. Na imaturidade nossa, nós só queremos ser que não, ser o que não é para ser. Meu Deus. Mas aí, irmãos, maturidade chegou num minutinho. E é nesse minutinho que eu quero terminar a palavra com pessoas que reconhecem que tem muita
coisa, mas não tem maturidade para vir aqui à frente. Tem casa, tem marido, tem até ministério. Tem muita coisa, mas não tem maturidade, Rogério. Mas em um minutinho que o Senhor entrou lá, e nesse minutinho que eu tenho para acabar essa palavra, o Senhor pode te dar maturidade aqui hoje, ó, no altar.